Avivamento da Rua Azusa, capítulo 4, Ministério Andante. Na última parte de março de 1907, recebi um convite para ir até Conneaut, Ohio, com um cheque de $50 incluso. Eles queriam encontros pentecostais. O líder escreveu para mim que eles estavam famintos pelo Pentecostes. Eu sentia que era um chamado de Deus para ir até o leste, mas não pude deixar de ponderar se eles sabiam o que estão convidando para si. A carta parecia cheia de entusiasmo, exatamente o que John Wesley havia fortemente desencorajado. A definição de fanatismo de Wesley era esperar o fim sem os meios. Eu não usei o cheque, temendo que eles se decepcionassem comigo quando terminasse. Eles precisavam aprender que o Pentecostes significa a mortificação da vida própria, da ambição carnal, do orgulho e assim por diante. Significa a sua entrada para a participação nos seus sofrimentos. Filipenses 3:10. King James atualizada. Não apenas passar um bom tempo bom e divertido, eu sentia que eles não haviam percebido isso. Um verdadeiro cristão significa um Martin, inevitavelmente, de uma maneira ou de outra. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço para se tornar um verdadeiro cristão, aceitar o ostracismo, as falsas acusações e a condenação de terceiros. Mas Deus possui apenas um padrão. A profissão de fé dos dias de hoje é, em sua maior parte, uma mera farsa. Apenas uma pequena porcentagem disso é real. Um homem, certa vez, pediu a Lutero para recomendar um livro que fosse tanto agradável quanto útil. Agradável e útil, replicou Lutero. Tal pergunta está além da minha habilidade. Quanto melhor algo é, menos agrada. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, disse Jesus, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Isso pode exigir uma certa qualificação ou explicação quanto à ação positiva. Mas o princípio permanece o mesmo para todos. A Igreja, desde a sua queda séculos atrás, teve uma ideia completamente errada de seu chamado de salvação. Todos os crentes são chamados para uma consagração de 100%. Deus não possui dois padrões de consagração. Um para os missionários estrangeiros, outro para os cristãos em casa. Não conseguimos encontrar isso na Bíblia. Um indivíduo é chamado para se consagrar por completo, assim como o outro, conforme Deus se organiza em seus próprios lugares e chamados. São precisos 3 para criar um missionário, um que vai, um que ora e um que oferece. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? João 6:60b. Deus teve apenas um único propósito e interesse desde a queda. Essa foi a tentativa de trazer o ser humano de volta para si. Toda a antiga dispensação, com seus negócios providenciais, tinha um único fim. Deus possui um povo reconhecido, os judeus. Ele tinha um propósito nessa nação. Todas as suas operações tinham um fim. Todas as suas adorações apontavam para aquele único fim: levar as nações ao verdadeiro conhecimento de Deus e trazer o Messias para o mundo. Jesus Cristo possuía um único interesse ao vir para essa terra. A sua segunda vinda também espera por essa única coisa. Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mateus 24:14b. E a maldição será retirada. Seria o despertamento da igreja, com todos os seus recursos, para esse único propósito e fim? Isso certamente não significa a colheita egoísta de propriedade e riquezas, mais do que realmente precisamos. Não significa adquirir tudo o que desejamos para nós mesmos e então jogar para o Senhor $1 do qual não precisamos. Tivemos a ordem totalmente invertida, desde a queda inicial da igreja. Deus exige de todos exatamente a mesma consagração. Aqui é onde os negócios de Ananias e Safira entram. Não é 1/10 nessa dispensação, mas tudo. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Ver 1 Coríntios 6:19. E devemos nos entregar 100% a Ele em todos os momentos. Pertencemos a Ele. Ele nos criou e nos comprou de volta, nos redimiu após termos hipotecado sua propriedade, não a nossa.
para o diabo. Em nenhum sentido pertencemos a nós mesmos. Somos redimidos de volta com o sangue. Quanto tempo levaria, ou levou, para evangelizar o mundo sobre essa regra? Pense sobre essas coisas. A Igreja está se movendo normalmente em ordem divina? O sistema político-religioso, desde a Igreja inicial até os dias de hoje, é em sua maior parte uma instituição híbrida e mista. Está cheia de egoísmo, desobediência e corrupção. O seu reino se tornou deste mundo, ao invés de uma cidadania celestial com armas espirituais. O problema doutrinal também foi uma grande batalha. Muitos indivíduos eram dogmáticos demais em Azusa. A doutrina, afinal de contas, é apenas o esqueleto da estrutura, é a moldura do corpo. Precisamos de carne sobre os ossos com o espírito habitando internamente, para dar vida. As pessoas precisam de um Cristo vivo, não de uma argumentação dogmática e doutrinal. Muitos danos foram feitos à obra inicialmente por zelo insensato. A causa sofreu muito por conta daquele dentro de suas próprias tropas, como sempre. Mas Deus possuía alguns verdadeiros heróis em quem ele podia confiar. A maioria deles surgiu da mais profunda obscuridade para a alta proeminência e poder. E então rapidamente se retirou de novo, quando a sua obra estava cumprida. Alguém disse adequadamente: os homens, assim como as estrelas, aparecem no horizonte sob o comando de Deus. Essa é uma verdadeira evidência de uma verdadeira obra de Deus. Os homens não criam o seu tempo, como outra pessoa também afirmou corretamente, mas os tempos criam o homem. Até o momento certo, nenhum indivíduo pode produzir um avivamento. As pessoas devem ser preparadas, assim como os instrumentos. O historiador Dibney afirmou apropriadamente: Deus retira da mais profunda reclusão os instrumentos fracos através dos quais ele planeja realizar grandes coisas. E então, quando ele lhes permite brilhar por um período com resplandecência deslumbrante sobre um palco ilustre, ele os dispensa novamente para uma profunda obscuridade. Deus geralmente retira seus servos do campo de batalha, apenas para trazê-los de volta mais fortes e mais bem armados. E esse foi o caso com Lutero, recluso em Walburg, após seu triunfo brilhante sobre as grandes personalidades da Terra em Worms. Dibney escreveu: há um momento na história do mundo, como nas vidas de indivíduos como Carlos II ou Napoleão, que decide a sua carreira e renome. É aí que a sua força é subitamente revelada para eles. Um momento análogo existe na vida dos heróis de Deus, mas ocorre em direção contrária. Está naquilo que eles reconhecem inicialmente como sua impotência e insignificância. A partir desse momento, eles recebem a força de Deus do céu. Uma grande obra de Deus jamais é realizada pela força natural do ser humano. É dos ossos secos, da escuridão e da poeira da morte que Deus se agrada em escolher os instrumentos através dos quais ele planeja espalhar a sua luz, regeneração e vida por toda a terra. Forte em estrutura, em caráter e em talentos, Zwingli teve de ver a si mesmo prostrado de modo que pudesse se tornar o instrumento que Deus ama. Ele precisava do batismo da adversidade, da enfermidade, da fraqueza e da dor. Lutero o recebeu naquele momento de angústia, quando sua cela e os longos corredores do convento em Erfurt ecoaram seus gritos estridentes. Zwingli foi ungido para receber esse batismo ao entrar em contato com a doença e a morte. Os indivíduos devem conhecer suas próprias fraquezas antes que possam ter esperança de conhecer a força de Deus. A força e a habilidade natural do ser humano são sempre os maiores impedimentos para a obra de Deus e para a sua operação. É por isso que tivemos uma mortificação tão intensa, especialmente para os pregadores e obreiros nos primeiros dias da missão Azusa. Deus estava preparando seus obreiros para a sua missão. Em resposta à oração, o Senhor abriu o caminho para que eu pudesse levar a minha família comigo quando fui enviado para o leste. Preguei em Denver, nas sedes da santidade, onde antes havíamos sido membros e obreiros antes de irmos para a Califórnia. Tivemos um momento poderoso. Várias almas foram salvas, entre elas toda uma família.
E os cristãos foram maravilhosamente formados. Alguns receberam o batismo do Espírito. Tive ao todo 3 encontros. Deus usou maravilhosamente 2 garotinhas. Ambas tiveram o batismo e um verdadeiro ministério para a oração. Suas súplicas com os não salvos comoveram a casa, enquanto sua liberdade da arrogância foi uma poderosa lição para todos nós. Foram uma obra e um ministério estranhos de Deus. A convicção emocionada assolou os não salvos. Se não vos tornardes como crianças, Mateus 18:3, King James atualizada, aprendemos mais uma vez ver Marcos 10:14. Evidentemente, os métodos evangélicos modernos não são ao todo essenciais para a salvação das almas. É melhor nos atermos ao nosso dom peculiar. Muito embora essa seja uma estranha obra, Isaías 28:21. Teremos mais sucesso com isso, que seja feita a vontade de Deus. Nesses dias, o poder e a presença de Deus entre nós frequentemente convertiam os pecadores em seus assentos. Não precisávamos arrastá-los para o altar e lutar com eles para que fossem salvos. Eles não vinham até o altar para lutar com Deus. Havia muito do cantar no espírito em Denver, assim como em Azusa. Esse dom parecia acompanhar toda a obra, onde quer que ela irrompesse. Finalmente, chegamos a Coney Island, Ohio, em 30 de abril, durante uma tempestade de neve. A presença do Senhor estava conosco desde o início. Era uma missão da santidade. Realmente tínhamos pouco a fazer, exceto olhar a obra de Deus. O Espírito controlou os cultos. De fato, estávamos com o rosto virado para o chão na maior parte do tempo em oração. Eu dificilmente conseguia levantar o rosto. A batalha era do Senhor. E ninguém mais poderia tê-la lutado, pois nos encontramos com uma resistência imensamente teimosa. O Senhor me avisou sobre essa condição antes de deixarmos Los Angeles. O líder que havia me convidado não tinha a mínima ideia do que o Pentecostes significava, exatamente como eu temia. Ele queria um tempo bom, com um grande aumento na missão, para construir a obra em números e assim por diante. Os encontros não haviam progredido muito até que descobrimos que ele estava entalado diretamente no caminho. Uma irmã orou incessantemente sob um empenho da alma por ele. Ele era carnal, orgulhoso e arrogante e estava impedindo que os cultos se aprofundassem. Não conseguimos seguir em frente. Ele não parecia ter a menor vontade de se humilhar junto ao resto de nós. Mas ele precisava se rebaixar. Deus mostrou-me que eu precisava lidar com ele. Eu tive de obedecer ou desistir. Não havia utilidade nenhuma em seguir em frente. Estávamos comendo em sua mesa e dormindo em suas camas. Era algo difícil de se fazer. Mas fui até ele. Discutimos e ele resistiu ferozmente. Deus, no entanto, o rebaixou. O espírito convenceu e ele caiu. Ele quase abalou o prédio quando caiu. Ele permaneceu embaixo de um banco por 5 horas e começou a se enxergar da maneira que Deus o via. O espírito quebrou em pedaços e o mostrou seu orgulho, ambição e assim por diante. Finalmente, ele se levantou sem dizer uma palavra e foi para casa. Então se trancou em seu quarto e permaneceu lá até que Deus o encontrasse. Ele saiu daquela entrevista tão dócil quanto um borrego e confessou seus defeitos. O obstáculo estava fora do caminho e os encontros alavancaram-se em poder. Ele mesmo conseguiu o batismo algum tempo depois, após termos ido embora. O Senhor operou intensamente, vários ficaram sob o poder durante a noite toda em certa ocasião. Não houve fechamento às 9 horas em ponto, como os pregadores devem fazer para controlar o povo. Queríamos Deus naqueles dias, não tínhamos 1000 outras coisas que queríamos antes dele. E ele não nos decepcionou. Uma irmã se sentou e falou em línguas por 5 horas seguidas. Algumas almas foram salvas e os fiéis foram maravilhosamente formados e fortalecidos pela presença do Senhor. Vários receberam o batismo no Espírito e a missão se tornou completamente estabelecida para o Pentecostes. Em um domingo à noite, o salão estava lotado, ocupado até o meio da rua. Fui até o salão na manhã seguinte para cuidar daqueles que não haviam ido para casa. Vários permaneceram durante toda a noite. Eu os encontrei perdidos para tudo, exceto Deus. Eles não conseguiam sair. Uma verdadeira glória de Shekinah preenchia o lugar. Era assombroso, porém glorioso.
Nosso próximo encontro foi em Youngstown, Ohio. Lá preguei para a Aliança Cristã e Missionária, CMA. Em algumas noites éramos mantidos no salão até o amanhecer. Não podíamos sair. O Senhor estava tão perto que ninguém se sentia cansado ou sonolento. Tive muito empenho de alma ali. Em alguns encontros, grunhinhos abafados eram tudo o que se podia ouvir. Muita oração caracterizava os serviços. O Espírito era esperado para todos os movimentos e ele tomou completamente o controle. Nenhum culto era similar a outro. Em um encontro, o próprio silêncio do céu tomou posse de nós por cerca de 4 horas. Dificilmente algum som era proferido. O local estava tão coberto em oração e tão sagrado que fechamos as portas suavemente e andamos da mesma forma, dificilmente conversando e, mesmo assim, apenas em sussurros. Em outra noite, fomos mantidos em adoração e louvor por horas. Parecíamos estar olhando para a própria face de Deus. Não havia nenhum barulho nesses cultos. Em outra noite, fomos todos tomados pelo amor de Deus. Não pudemos fazer nada exceto chorar por 1 hora inteira. Todo o encontro era diferente e cada um parecia ser mais intenso. 2 ou 3 noites inteiras eram passadas em oração. Certa noite, o Espírito caiu sobre nós como um banho de eletricidade. Vários caíram pelo chão e Deus foi mestre durante aquele momento. Tal cantar no Espírito, coro celestial, eu havia raramente ouvido antes. Vários irmãos falavam em línguas, mas novamente a nossa batalha era com o líder. Ele me contrariou firmemente. Ele não estava certo com Deus e não se entregava. Sua esposa estava agora sob o poder, buscando o batismo, mas ele continuou na carne até que o Espírito ficou terrivelmente ofendido. O diabo frequentemente entra no casaco de um pregador. Satanás usou persistentemente no início dos cultos, mas Deus finalmente venceu, apesar dele. Ele não se rendeu. É incrível a influência que o diabo tem em alguns pregadores. Preguei certa noite em Akron, Ohio, com muita bênção. Tínhamos então 5 serviços em Newcastle, Pensilvânia, com a CMA novamente. Deus nos abençoou imensamente lá também. Então fomos para Alliance, Ohio, para a reunião campal pentecostal. Era 13 de junho. Tivemos um excelente encontro. Era o primeiro do tipo no Nordeste. Orientei os encontros dos pregadores. No primeiro domingo de manhã, fui provido com uma mensagem. Mas o líder me pediu para falar somente pela tarde. Eu não disse nada, mas orei. Em poucos minutos ele voltou e me disse para pregar de manhã. Nesses dias as pessoas não iam muito longe sem Deus. Preguei, com grande auxílio do Senhor, sobre Jesus Cristo no evangelismo mundial, no poder do Espírito Santo. Tudo gira em torno de Jesus. Não podemos colocar o poder, os dons, o Espírito Santo ou, de fato, qualquer coisa à frente de Jesus. Qualquer missão que exalte até mesmo o Espírito Santo acima de Jesus Cristo está fadada a se chocar contra as pedras do erro e do fanatismo. Essa reunião campal foi muito importante para o início da obra naquela parte do país. Ficamos por 2 semanas e eu preguei 11 vezes ao todo. Tivemos um momento poderoso e uma participação ampla e representativa. 400 pessoas acampavam no local. Frequentemente, os cultos duravam a noite inteira. O entusiasmo missionário corria solto. As refeições estavam no plano de oferta voluntária. Deus abundantemente proveu e um precioso espírito de união prevaleceu. Éramos irmãos batizados em um espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12, 13. Assim a oração de Jesus foi respondida, para que todos sejam um. João 17, 21a. A harmonia entre os pregadores foi especialmente abençoada. Tal espírito de amor raramente vimos ser exibido. Aqueles foram dias maravilhosos. Poderia verdadeiramente ser dito que, em honra, preferíamos uns aos outros. Ver Romanos 12, 10. Nenhum órgão ou hino foi usado. O Espírito conduzia os cultos e parecia não haver lugar para tais coisas. Centenas encontraram Deus. Vários receberam um chamado para campos estrangeiros para provar a Deus em verdadeiras linhas de fé.
O rápido evangelismo do mundo sobre verdadeiras linhas apostólicas era o objetivo estabelecido. A geração atual deve ser alcançada pela própria geração atual. Os altares raramente estavam vazios com indivíduos buscando o Espírito, fosse dia ou noite. As pessoas que estiveram nos 2 avivamentos de Gales e da Índia declararam essa obra como a mais intensa de todas. Estávamos determinados a não lutar contra nada além do pecado e a não temer nada além de Deus. Eu pedi ao Senhor uma certa quantia de dinheiro, da qual precisávamos para continuar pelo leste. O comitê me ofereceu a quantia exata pela qual eu havia orado, sem nenhuma sugestão minha. Deus o fez, louvado seja Ele. Na missão da rua Fort Second, na cidade de Nova York, Glad e Tidings Hall, tivemos momentos poderosos. Uma jovem garota entrou sob o poder e o seu espírito foi tomado pelo trono. Ela cantou uma melodia sem palavras que era tão celestial que parecia vir do outro lado do véu. Parecia vir do outro mundo. Eu nunca tinha ouvido algo igual antes, nem ouvi desde então. A. B. Simpson estava presente naquela noite e ficou tremendamente impressionado com isso. Ele havia sido imensamente contrário à obra pentecostal. Sem dúvidas, Deus ofereceu esse testemunho para ele. Vários foram destruídos sob o poder. Durante a manhã, a presença do Senhor era simplesmente maravilhosa. Eu estava deixando o salão perto do meio-dia e cumprimentei uma irmã faminta pelo batismo. O Espírito a tomou e eu não pude soltar sua mão até que ela caísse no altar e se levantasse falando em línguas. Cumprimentei outra irmã faminta enquanto estava saindo do salão novamente. O Espírito também a tomou. E ela recebeu o batismo ali mesmo de pé, falando em línguas antes que eu pudesse soltar sua mão. Aquela foi uma noite excepcional. Agora era o momento de voltarmos para a Califórnia novamente. O Senhor havia me abençoado imensamente em Indianópolis. Eu estava tão feliz por ter lhe obedecido e viajado. Foi até lá puramente por seu convite, mas raramente, se houve alguma vez, havia sentido uma corrente tão maravilhosa do Espírito antes. A mensagem parecia ter sido realmente arrancada de mim na pregação. De fato, eu me senti quase expulso da plataforma pelo desejo faminto do povo. Não conseguia falar com a mesma velocidade dos meus pensamentos e quase me perdi por completo tentando falar rápido o suficiente. Em um culto, quando eu estava no meio da fala, os mortos do Senhor, Isaías 66:16, jaziam caídos pelo chão. Procurei por pregadores atrás de mim, eles também estavam no chão. Um deles estava com os pés enrolados na cadeira. Então eu sabia que eles haviam caído pelo poder de Deus. Eu me aproximei do piano entre as pessoas. Meu corpo começou a estremecer sob o poder de Deus e eu caí em cima do piano e lá fiquei. Foi uma manifestação ciclônica do poder de Deus. Em Colorado Springs preguei 6 vezes. O Espírito fluía como óleo. Raramente encontrei tal liberdade em outro lugar. Oh, as possibilidades que existem onde a pureza e a união reinam. Enviamos nossas malas para Los Angeles, sem saber onde encontraríamos nossa próxima casa. Mas, antes de chegarmos a Pasadena, o Senhor me mostrou que deveríamos sair de lá. Não esperávamos que ninguém nos encontrasse, muito embora eu tivesse escrito para o irmão Berman que voltaríamos para aquele trem. Quando chegamos a Pasadena, sem lugar para ficar, encontramos o irmão Berman nos esperando na estação. Ele nos levou para uma casa missionária na rua Mary, que havia sido aberta recentemente em conexão com a missão Alley. Assim Deus havia planejado para nós, sem que soubéssemos. Éramos de fato peregrinos, cansados, precisando de descanso. Chegamos em 5 de dezembro de 1907. Descobri que a obra havia se desviado consideravelmente. Os fiéis haviam se separado terrivelmente. O espírito também estava perdido. A oposição externa havia se tornado muito mais fixa e determinada. Estava no mesmo estado que a obra de Los Angeles. Os fiéis da missão Alley haviam sofrido imensamente sob a tirania de um líder que não tivera ele mesmo o batismo. Então eu os ajudei a orar pela sua expulsão da missão e da casa, e eles foram libertos. Ele havia se imposto sobre a obra. Era um típico cão na manjedoura. Uma missão maior foi aberta na rua
Colorado, onde eu também tive algum ministério. Descobri que o poder havia sido imensamente dissipado. Havia também muita manifestação vazia. Grande parte das profissões eram apenas espuma e bolhas. Isso me preocupou profundamente. O espírito de oração havia sido imensamente perdido. Em consequência, muita profanação e fanatismo haviam se propagado. A oração queima a carne orgulhosa. Ela deve ser crucificada. Mudamos-nos agora para uma pequena cabana ao lado do irmão Burma. O ministério da intercessão era forte sobre mim. Preguei várias vezes na ruas Hermon, Eight e Maple e Azusa. Em uma tarde na missão Azusa, o espírito de oração me tomou como um vento veemente e impetuoso, Atos 2:2. O poder corria por todo o local. Eu estava preocupado com a morte que havia se espalhado lá. Os líderes temporários estavam assustados e não sabiam o que fazer. Eles ligaram pedindo ajuda. Não estavam conosco no início. O irmão Seymour não estava na cidade. Eu estava no corredor do andar superior. Outros se juntaram a mim em oração. Descemos e o fogo se espalhou pelo culto. Mas os líderes não eram espirituais. Outros governantes haviam surgido, os quais não conheciam José, ver Êxodo 1:8. Eles não entendiam. Deus estava tentando voltar. Eles pareciam ter medo de que alguém roubasse a missão. O espírito não conseguia operar. Além disso, eles haviam se organizado então, e eu não me juntei à sua organização. E hoje em dia, o que ocorre, em grande parte, é: assine a linha pontilhada ou não podemos confiar em você. Afiliamo-nos apenas àqueles que possuem a nossa documentação. O Pentecostes tirou isso de nós. Por que voltar? Todos que pertencem às diferentes divisões da obra pentecostal atualmente não possuem o espírito de partidarismo, mas Deus gostaria que nos ativéssemos ao ideal do corpo. O Senhor me mostrou meu local de refúgio. Eu estava determinado a segui-lo. Esse é o local do poder. Não tema nada além de Deus e obedeça a Ele. Falei muitas vezes em Eight Maple, em Azusa e também na Missão Alley, em Pasadena, suplicando-os para serem mais zelosos e caminharem no Espírito. Sofri imensamente em oração ao levar adiante essa obra e sentia que tinha o direito de censurá-los. Nossa grande batalha desde o início era contra os religiosos fanáticos carnais, simulando estarem com o Espírito de Deus. Em 11 de março de 1908, eu recebi uma carta do irmão Sal Telly, líder da obra da Aliança Cristã em Portland, Oregon. Ele me pediu para ir até o norte e pregar em alguns cultos por eles. Deus me mostrou que seríamos chamados novamente, e eu reconheci o seu chamado. Deveríamos ir para o norte e para o leste mais uma vez. O irmão Burma já havia recebido o batismo a esse ponto e decidiu ir conosco na obra. Eu sentia que havíamos voltado para a costa em grande parte para tirá-lo de lá. Eu exortei os fiéis durante todo o inverno a se libertarem na primavera por Deus. Cerca de 1 dúzia nos seguiu para diferentes pontos conforme viajamos novamente. Eu também comecei a sentir o chamado mundial sobre mim intensamente. O Senhor parecia me mostrar quais oceanos ainda seriam atravessados por ele. E isso descobrimos mais tarde. Assim como Pedro, o eremita, eu sentia o desejo, certas vezes, de agitar todo o reino cristão com o meu clamor por um avivamento. A obra havia entrado em uma má condição, em sua maior parte até o momento em que voltamos para Los Angeles, das ilhas do Havaí. As missões haviam lutado entre si até uma quase pausa. Pouco amor permanecia. Havia alegria considerável, mas tudo na carne. Um zelo frio e de coração endurecido havia tomado o lugar de um amor e uma ternura divinos do poder, do Espírito. As missões, eu descobri, eram muito zelosas em doutrina, como é comum. Comecei a pregar em Eight Maple, na Missão Azusa e em Hermon. Azusa havia perdido muito desde que fomos embora. Como caíram os poderosos, 2 Samuel 1:19b. Me veio à mente de maneira assertiva. Mas o Espírito caiu poderosamente sobre 3 de nós em oração em uma certa tarde. Ele nos assegurou que traria o poder de volta para a Missão Azusa, assim como no início. Sentíamos ter orado até o fim, e a resposta chegou um pouco menos de 1 ano depois, quando o irmão Durham
veio de Chicago. O local foi então mais uma vez preenchido com os fiéis e a glória de Deus, muito embora apenas por um curto período. Mas nessa época a velha missão Azusa caía mais e mais em servidão. Os encontros precisavam ocorrer em uma certa ordem. O espírito tentou operar através de alguns pobres mexicanos leigos, que foram salvos e batizados no espírito, mas o líder se recusou deliberadamente a deixá-los testemunhar, aniquilando-os impiedosamente. Pessoalmente, eu preferiria morrer a assumir tal espírito ditatorial. Todos os encontros eram agora programados do início ao fim. O desastre estava destinado a acontecer, e de fato ocorreu. Comecei a sentir agora que o Senhor estava me chamando para rodear o globo em uma viagem missionária por ele. Seria pela fé e eu tinha um único centavo em vista. Eu realmente havia sentido o chamado para essa viagem por anos e o momento havia finalmente chegado. Parecia loucura tentar algo do tipo, naturalmente, visto que eu estava, naquele momento, em um rigoroso teste, tanto física quanto financeiramente. No entanto, a convicção se tornou uma segurança. Após um tempo, no qual parecia quase impossível conseguir sequer uma moeda, o Senhor abriu o caminho para que eu começasse. Acredito que Deus tenha me permitido ser então testado para que eu pudesse me provar nessa jornada. Parecia quase como se a verdadeira inanição estivesse prestes a nos enfrentar um pouco antes que o caminho finalmente será aberto. Saí de casa em 17 de março de 1910 e girei o globo inteiro pela fé, visitando a Europa e a maioria dos principais campos de missão. Passei 6 semanas encantadoras na Palestina, voltando para casa passando por Egito, Índia, Sri Lanka, China, Japão e através do Pacífico por Honolulu. Estive fora por 11 meses e uma semana. Minha família confiava inteiramente em Deus e foi muito bem cuidada, mais do que jamais foi enquanto eu estava com ela. Voltei sem $1 em meu bolso. Minha esposa tinha $50 no banco. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24.